Vamos lá então, pessoal. Vamos pegar um livro de geografia, abrir na página 191. Nós vamos falar sobre o espaço dos indígenas. Os indígenas vivem em espaços próprios, construídos em locais cujo entorno é formado por florestas ou matas. Em geral, vivem em aldeias que são formadas por tabas e nelas há ocas que são construídas com os materiais disponíveis no entorno da aldeia. Isso significa que as ocas são feitas com madeiras, cipós e folhas. Em geral, a estrutura é feita de madeira amarrada com cipós e folhas secas, tramadas para serem utilizadas na cobertura. Na construção das ocas, todas as pessoas da aldeia se envolvem. Os homens fazem a estrutura e as amarrações, e as mulheres e crianças fazem a trama das folhas secas para a cobertura. Assim, o espaço é construído e compartilhado entre todos os que fazem parte da aldeia. Por isso é comum mais de uma família da aldeia dividir a mesma oca com outras famílias. Nas aldeias, todo o trabalho é dividido. Homens são responsáveis pela caça, as mulheres pela agricultura e as crianças e idosos pela coleta e confecção de utensílios e materiais necessários para o cotidiano, como cabaças, urupemas, pilões, cuias, cerâmicas, balaios, potes de água e etc. Inclusive, a alimentação é responsabilidade das mulheres, que usam diversos ingredientes caçados e coletados, como peixes, mandiocas, tartarugas, sementes, raízes, fruta, milho, abóbora, anta, capivaras e etc. E que aplicam diversas técnicas no seu preparo, como cozer, assar, guisar, fermentar, peneirar, ralar, curtir, espremer, conservar, dentre outras. Além disso, em sua organização social, os indígenas em geral têm dois líderes, o cacique e o pajé. O cacique normalmente é o guerreiro e um bom político, administrador das decisões da aldeia, que em geral são tomadas coletivamente. O pajé geralmente é um sábio que as pessoas da aldeia acreditam ser o responsável pela ligação entre o mundo terreno e o espiritual. As religiões indígenas estão ligadas ao xamanismo, que é uma crença ou prática religiosa que se designa muita importância aos elementos da natureza, vivos, animais e vegetais, e não vivos, que é o sol, a lua, rochas, rios, oceano, a chuva, etc. Na maioria das aldeias, as festividades estão ligadas às músicas e danças, além das expressões literárias. Os instrumentos musicais confeccionados pelos indígenas tentam, inclusive, reproduzir sons da natureza. Em geral, são instrumentos de percussão. A dança acompanha a música e é comum as danças circulares e, portanto, coletivas. A literatura indígena tradicionalmente é passada pela oralidade, ou seja, as crianças ouvem a história ao redor das fogueiras, que tanto servem para ensinar como para divertir. Assim, nos espaços dos indígenas, é possível dizer que o grupo é muito importante para o todo e cada indivíduo. Então, eles têm um grupo, eles formam, e cada um tem uma função. E assim, eles vão levando até morar, na mesma oca, dividir as coisas. Então, eles têm essa coletividade, certo? Eu vou querer que vocês realizem aí as páginas 193, 194, 195 e 196. Retornem para a gente fazer a nossa correção. Vamos lá. Para quem aí já fez, vamos corrigir. Observe as imagens de aldeias indígenas a seguir, escreva a resposta às perguntas apresentadas, Então, olha lá. Quais os materiais construtivos e como são utilizados? São a madeira, Madeira, cipós e folhas. Como são utilizados? Em geral, a estrutura é feita de madeira, amarrada com cipós e as folhas secas tramadas para serem utilizadas na cobertura. B. O que geralmente há ao redor das aldeias? Geralmente são o quê? As florestas, matas. C. Quais as diferenças entre as ocas? O tamanho e a forma. D. O que é possível dizer a respeito da escolha e da organização dos locais das ocas?
Há várias formas de organização, né? Lado a lado, elas podem ser lado a lado, circular, certo? Etc. Tem várias formas. Quem constrói a oca? O que cada um faz? A construção das ocas, todas as pessoas da aldeia se envolvem. Os homens fazem a estrutura e as amarrações, e as mulheres e as crianças fazem as tramas das folhas secas para a cobertura. F. Quem vive nas ocas? As famílias, né? As famílias da aldeia que dividem até a mesma oca, né, com outras famílias. 2. Descreva os líderes dos indígenas. O cacique. O cacique é o guerreiro, né? Ele é o bom político que administra as decisões da aldeia, né? Em geral, as decisões são tomadas coletivamente, mas ele tem, né, o poder maior. E o pajé geralmente é o sábio, né? Que as pessoas da aldeia acreditam ser o responsável pela ligação entre o mundo terreno e o espiritual. 3. Observe o infográfico da aldeia com indígenas realizando suas atividades de rotina e escreva uma legenda indicando qual a responsabilidade de cada um. Então, olha aí, eu tenho o primeiro aí. O que o homem está fazendo? Está caçando, né? Então, homens são responsáveis pela caça. Na segunda aí, as mulheres são responsáveis o quê? Pela agricultura e alimentação, correto? E no terceiro aí, né, as crianças e os idosos são responsáveis pela coleta de utensílios, né, os materiais necessários para o cotidiano deles, certo? 4. Pesquise mais informações e escreva um pequeno texto explicativo sobre as religiões indígenas ligadas ao xamanismo, que é uma crença ou prática religiosa que designa muita importância aos elementos da natureza viva, animais e vegetais, e os não vivos, né, que é o sol, a lua, rochas, rios, oceanos, chuva, etc. Então, esse aí vocês vão fazer a pesquisa, escrever o pequeno texto, e na aula Zoom nós iremos ver. 5. Observe imagens de algumas das festividades indígenas e depois pesquise. Escreva quais expressões culturais presentes em cada uma delas. Então, tem 3 imagens aí, né? Tem aí Kuarupi, né? Ou Toré, que são rituais indígenas, instrumentos de músicas, objetos artesanais para caça, pesca, decoração, utensílios domésticos, adereços, enfeites, danças, né? Então é isso aí, pessoal. Essa foi a nossa aula de geografia.